Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Pedro Chaves. E o nosso tema tem a ver com a violência do país, essa fase violenta que o país enfrenta. Porque é projeto que discute como se tratar a questão de crimes cometidos por militares contra civis. Não é isso, senador? É. Quando é que a gente vê isso acontecer? Quando as Forças Armadas têm que ajudar a Polícia Civil a tomar conta de alguma situação que saiu do controle, não é assim? Isso é verdade. Os estados, por exemplo, que estão em situação muito difícil e que sente que a polícia estadual não dá conta de combater tráfico, convulsão social, desobediência da lei, da ordem, ele recorre realmente ao presidente da República. O presidente da República convoca as Forças Armadas para dar apoio, né? Porque, na verdade, é um verdadeiro regime militar. Você, nessas condições, você, na verdade, é como se fosse uma operação de guerra. Ele é necessário a participação do militar nessa circunstância. Mas é uma participação muito efêmera, né? Até resolver o problema. Mas é um momento em que as Forças Armadas entram em contato com a sociedade civil, na verdade, numa situação em que elas nem são treinadas, não é esse o objetivo. E não é para isso que elas são treinadas, para essa convivência. No entanto, no nosso país isso acontece com alguma frequência e aí começam as situações a acontecer. Isso é né? verdade. E é para isso que é essa discussão que se travou na Comissão de Relações Exteriores hoje no Senado Defesa Federal, Nacional. Né? E Defesa Nacional. Nós tivemos uma discussão porque existe a PLC 44 que diz o seguinte: os militares que cometem qualquer crime contra civil em situação em ação militar, o que acontece? Ele, pela legislação, ele está na situação ali como policial. Então, ele seria julgado pelo Tribunal do Júri Comum. A ideia básica é, nessas condições, o militar deve ser julgado pelo Tribunal Militar. E a ideia exatamente do projeto é essa. Todo militar que tiver sido convocado pelo presidente da República para resolver os problemas da garantia, da ordem em determinada região... Lei e ordem, né? Lei e ordem. Ele tem essa prerrogativa de ser julgado pela Justiça Militar. Porque já existe, na verdade, pela Lei 9.299, de 1996, que ela diz o seguinte: se um civil mata um militar, ele é julgado pela Justiça Militar. Se o militar mata um civil, é julgado pela Justiça Civil. Há uma inversão total, uma incoerência. O que se procurou hoje é, na verdade, a gente compatibilizar isso e fazer com que o militar que comete qualquer crime em relação ao civil, em situação de ação militar mesmo, ele é julgado pela Justiça Militar. Agora, esse é um assunto que divide opiniões e na comissão não foi diferente, não né? Foi, verdade. Como é que o senhor conta para nós como é que foi esse debate? O que o senhor traz desse debate para nós aqui no Argumento? O debate é grande porque eu acho que fugiram um pouco do tema. O tema fundamental era esse, era que o militar pudesse ser julgado pela Justiça Militar. Afinal, não é pelo uma Tribunal ação de Júri, dele exatamente. na atribuição do cargo. É o cargo que ele está ali, naquela situação. E, na verdade, a Justiça Militar é que conhece o militar. É uma justiça especializada, sabe como tratar o soldado, o cabo e os militares das diversas graduações, né? Que eles têm, na verdade, especificidade bem diferente. Diferente de um juiz leigo que não tem conhecimento algum, né, do militar, da situação em que ele se encontra e tudo mais. Então, a discussão foi em cima de outros assuntos. O pessoal da oposição foi contra a presença, na verdade, dos militares nas favelas, etc., achando que isso atemorizava realmente a população. E eu vejo que é exatamente o contrário. Pelas transmissões da TV Senado e outras TVs, eu tenho visto que quando chega as Forças Armadas em qualquer comunidade, ela é recebida com euforia, com alegria, significa proteção. E, na verdade, isso é um dado importante. Então, houve até uma inversão nessa situação. O militar não traz nenhum tipo de pavor nem angústia, pelo contrário, traz segurança para a comunidade. Talvez essa ideia esteja associada a um período da história brasileira
já se foi na época do regime militar e talvez seja a herança desse tempo Esse que é o traz legado. esse olhar. É o legado da Revolução de 64, exatamente. Por isso uma certa resistência a essa ideia, o senhor acha isso? Eu penso que pode ser isso mesmo. Porque os militares, na verdade, foi feita uma pesquisa da Datafolha, na verdade, a instituição, as Forças Armadas em geral, né? É as instituições mais amadas pelo país e de mais confiabilidade. Então, agora, o senhor que tem experiência como militar, contava pra gente antes da entrevista que há que se ter toda também uma maneira especial de inserir esse militar nesse ambiente, por exemplo, nas favelas, como o senhor dizia. Há que se evitar, inclusive, que o contato com a população fique muito estreito, não é? Exatamente. O militar ou qualquer Forças Armadas, de qualquer arma, ele precisa, na verdade, ser treinado para adentrar na favela. Porque há um risco muito grande do contágio do favelado, né, do traficante, em relação ao militar. Porque corre realmente muito dinheiro e existe, na verdade, esse contato íntimo não é positivo. Eu acho que tem que ver sempre alternância e reciclagem das pessoas que vão prestar esse serviço nas favelas. Senador, como tramita esse projeto aqui na casa? Agora saiu do Senado, vai direto para o plenário. Pedimos regime de urgência, é provável que seja aprovado hoje. Aí vai para a Presidência da República para a sanção. Então ele já veio da Câmara? Já veio da Câmara. Ele não volta para a Câmara mais? Não volta mais, não. Tá certo. E aí ele já foi votado na Comissão de Relações Exteriores. Exatamente. Dividindo opiniões, né? Exatamente. Mas com grande maioria, a aprovação, exatamente, 80%. A expectativa é que se repita essa aceitação do projeto aqui no plenário? Com certeza. Mais de 70% eu tenho essa expectativa. Porque ele é de relevância bem muito importante mesmo. E ele é de aplicação imediata, né? E dá tranquilidade também para as Forças Armadas, né? Porque eles ficavam totalmente vulneráveis. Estão, na verdade, nas favelas, sem nenhuma proteção. E calcule um militar que comete um crime, não é crime, né? Uma troca de tiros lá e é considerado doloso, ser julgado pelo tribunal do júri. Demora anos e anos aguardando, né? Sem ter nenhuma culpabilidade, prestando um serviço para a pátria. Né? Já no Tribunal Militar há outra celeridade. É a celeridade, muito mais rápido. E o caso se resolve logo. Isso mesmo. Tá certo, senador. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211 e uma ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outro dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.